Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um tema, o que foi o Tetelestai? Vamos trazer esse tema importante hoje, a fim de que possamos aumentar o nosso conhecimento do Evangelho. O que foi o Tetelestai? É o tema de hoje. Então, bem-vindos a todos vocês a esse tema empolgante do Evangelho da Graça. Já vamos iniciar o assunto de hoje. Porém, antes, pedimos o seguinte. Olha aí abaixo no vídeo. Está escrito, inscreva-se. Aqueles que não são inscritos, façam a sua inscrição. Toque também no sininho na opção todas. Na opção todas, tá bom? Isso é importante. Comente e compartilhe os vídeos. E se o assunto de hoje te fez bem, se o assunto de hoje te fizer bem, aliás, se aumentar o seu conhecimento, também dê o seu like, ok? Agradecemos a todos. Hoje estamos anunciando mais um canal da Graça. O canal da Graça é o seguinte, Povo da Graça de Deus. É o canal do nosso irmão Raimundo. O apresentador dos vídeos é o irmão Raimundo de Aparecida, né? Aparecida de Goiânia, Goiás. Então, aqueles irmãos que residem nessa área poderão fazer contato com o nosso irmão Raimundo, a fim de que vocês possam, de alguma forma, se reunir em algum lugar, tá bom? Duas coisas eu gostaria de falar com vocês antes da gente dar continuidade. Como já falamos em outros vídeos, nos vídeos antigos e alguns vídeos anteriores, nenhum de nós somos os portadores de todo o conhecimento, tá? De todos os mistérios de Deus. Nós não somos o arauto do conhecimento, né? Então, pode ser, né, que alguns dos irmãos que temos anunciado aqui não esteja falando, vamos dizer assim, com perfeição, o caminho da graça de Deus. Pode ser que ele fale algo ainda com alguma coisa que não tem a ver com a graça, com o Evangelho da Graça, tá? Mas eu quero dizer para vocês que isso aconteceu comigo também. Né? No início, quando começamos a apresentar os nossos vídeos, eu falava algumas coisas que hoje eu já não falo mais. E assim aconteceu com outros irmãos que pregam a graça, que a gente não precisa citar os nomes, né? Que eles mesmos falam isso, que muitas coisas eles fizeram uma revisão e verificaram que não tinha a ver falar aquelas coisas. Então assim também tem irmãos que nós temos anunciado aqui, que pode ser que eles ainda estejam entendendo algumas coisas, então fale alguma coisa que não seja assim, conforme eu falo nos meus vídeos, tá bom, gente? Então vamos juntos, todos nós, crescermos no conhecimento da graça, tá bom? Então isso aí também aconteceu no tempo dos apóstolos. Vocês se lembram de Pedro, que também recomendou a Paulo, que eles não conseguiam compreender os pontos difíceis das cartas de Paulo? E lembra de Apolo também, que foi orientado por Priscila, né? Áquila e Priscila, porque não conhecia com perfeição o caminho do Senhor e ainda estava pregando o batismo de João. Então isso também acontece conosco hoje, tá bom? Não é que a gente está pregando a religião e pregando o que o sistema religioso evangélico tem feito aí, mas nós estamos avançando no conhecimento da graça, tá? Outra coisa, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, esses letreiros que vocês estão vendo aqui atrás, tá bom? Os slides sempre estão passando, tudo que eu estou falando passa também ali no slide, tá? Vocês estão vendo aqui atrás esse letreiro? Nós já falamos isso nos vídeos iniciais, quando a gente começou a fazer isso, né? Apresentar os vídeos assim com os slides. Isso tem uma grande importância, tá bom? Por quê? O meu objetivo é que todos os portadores das necessidades especiais, no caso auditiva, né, possam pelo menos ler o que nós estamos falando. Então isso aqui tem uma grande importância, porque muita gente vai falar assim, para que ele coloca o letreiro se ele já está falando? Não, mas é importante exatamente para alcançar aqueles irmãos que também gostariam de conhecer, que não conseguem me ouvir o que eu estou falando. Então isso aqui é importante, tá bom, gente? Então esse é o objetivo, um dos objetivos é esse também, para facilitar a nossa apresentação, para não perder o fio da meada, como a gente diz, né? Então é isso. O tema de hoje é o que foi o Tetelestai?
O que foi Tetelestai? 6 minutos já se passaram, né? Só para começar. O que foi o Tetelestai? É o tema de hoje. Tetelestai, a gente primeiro precisa saber o seguinte, porque algumas pessoas estão falando algumas coisas, né? Então, Tetelestai não foi a aniquilação da primeira semente. Porque muita gente pega isso aí e diz, não, o Tetelestai de Jesus foi porque ali deixou de existir aqueles que não pertenciam a Cristo, né? Então muita gente fala assim, o Tetelestai, ali acabou aquele negócio de primeira semente. Então as pessoas criam, né, falas, doutrinas que não condiz com o que é a realidade. O Tetelestai não foi a aniquilação da primeira semente. A primeira semente Deus criou e tudo quanto ele fez, ele viu que era bom. Então, na restauração, ele não iria mudar o que ele viu que era bom no início. Iria voltar o que era o início. A única coisa que teria que deixar de existir era a morte. A morte que veio pelo pecado de Adão, tá bom? E vocês sabem que o pecado foi tirado na cruz, né? A acusação do pecado, a imputação. Vamos avançar nisso aí, vamos falar mais para frente adiante disso. Então, o Tetelestai de Jesus não foi a aniquilação, a destruição da primeira semente. A primeira semente continua. Isso aí, alguns aí estão falando isso, mas não, essa não é a realidade que nós vamos apresentar aqui os textos. Então, para início de conversa, precisamos dizer, mais uma vez, né? O Tetelestai não foi a aniquilação dos filhos dos homens, como diz a Bíblia, filhos de Deus e filhos dos homens. Né? Desde Gênesis é falado isso aí. Então, nós sabemos que Adão foi feito alma vivente, um ser vivente, um homem terreno. Deus aniquilou o Adão no Tetelestai? Tem sentido a gente falar isso? Não tem, né, gente? Então isso aí é uma invenção, é uma coisa que as pessoas querem justificar e ter uma comodidade em achar que todos têm a fé. Então muita gente diz que todos têm a fé, conforme falamos no tema anterior, mas não é a realidade. Nem todos, a fé não é de todos, diz o Evangelho. Somente os que têm a fé, né, a fé de Abraão, é que são os filhos de Deus, conforme o Evangelho. E nós que vivemos aqui, não estamos naquela mesma fé da esperança da redenção. Nós cremos como Adão creu, mas na verdade cremos numa coisa que Abraão ainda não tinha alcançado. Abraão estava na esperança da glória. Nós já temos a esperança, já temos a glória, não estamos na esperança. Deu para entender? Então, Deus, ele não aniquilou os filhos dos homens, assim como ele não aniquilou nenhum tipo de ser vivo, tá bom? Uma vez que Deus, ele não odeia, né, os filhos dos homens. Deus não odeia, tá? Embora na Bíblia fala assim, odiou a Esaú, amou a Jacó e odiou a Esaú, mas isso não significa que Deus odeia. Aquilo ali foi só uma forma de Deus, de se falar ali no Evangelho, que Deus escolheu a um, né, como eleito, segundo a eleição, e o outro não. Um era conforme a fé de Abraão e o outro não. Então é para entender. Mas Deus não odeia a todos, porque ele faz o sol nascer para todos. Vem chuva e sol para todos os homens. Então Deus ama todos. Né? Deus não odeia os filhos dos homens. Eles foram feitos para o propósito do conselho da vontade de Deus. Pois nos revelou, conforme diz o Evangelho, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, ou seja, voltar o que era antes, todas as coisas celestiais ou terrenas, conforme era no início da criação. Deu para entender? Tá? Na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, aí vamos já ponto, né? Nele fomos também escolhidos. Quem? Os escolhidos, é claro. Tendo sido predestinados, esses foram os predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, ou seja, os terrenos e os celestiais, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, porque tínhamos aqueles que tinham a esperança, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, 9 a 12, tá bom? Então vamos ao tema, né? O que foi o Tetelestai? Vocês já sabem o que foi o Tetelestai? Vamos ler. Mais tarde, né, ali quando Jesus expirou na cruz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído,
Veja que Jesus já sabia que tudo estava concluído. Ali era o cumprimento de toda a vontade de Deus. Então a lei perderia o seu vigor ali na carne de Cristo sendo o sacrifício, né? O segundo sacrifício, não mais o primeiro. Então, sabendo que, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, veja a verdade. Jesus disse, tenho sede. Jesus falou, tenho sede, tá? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, vamos prestar atenção agora, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Certo? Está consumado o quê? O que ele estava consumando ali? Ele estava destruindo o que Deus fez inicialmente na criação? Era isso? Ou está consumado o cumprimento da lei? Então não tem sentido a gente inventar, né? Está consumado o quê? Toda a vontade de Deus estava sendo cumprida nele. A vontade de Deus era destruir a primeira semente? Tem sentido falar isso, gente? Então não tem, né? Então Jesus falou, está consumado. Né? Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 18 a 30. Ok? Então, meus irmãos, eu, assim, não gostaria de ficar sempre repetindo a mesma coisa, que nós já apresentamos um tema anterior sobre a questão das duas sementes, né? Daqueles que têm a fé de Abraão, os que são filhos de Deus. Se você tem a fé, você é filho de Deus. A gente não quer aqui, não gostaria de ficar sendo repetitivo nisso, porque o tema foi bem apresentado. A maior parte do pessoal entendeu, somente alguns que não concordam. Tudo bem, é natural que isso ocorra, que nem Jesus agradou a todo mundo, né? Não é verdade, gente? Então eu não gostaria de falar isso, mas a gente vai ter que falar mais alguma coisa. Pois alguns irmãos estão se sentindo desconfortáveis de que nós dizemos que depois da consumação dos séculos, tudo permaneceu como foi feito por Deus. As duas sementes. Deus viu que era bom tudo. As duas sementes, ele não poderia aniquilar as duas sementes. Né? Então tudo permaneceu conforme era, as duas sementes. O terreno e o celestial, coexistindo. Então hoje em dia estamos vivendo no reino de Deus e as duas sementes coexistem neste mundo, neste planeta. Somente a primeira semente, a segunda semente, aliás, somente a segunda semente é que entrou no reino de Deus. A primeira semente ficou de fora, tá bom? Mas estão o quê? Vivendo o plano terreno e não é coisa ruim viver o plano terreno, porque se fosse assim, os animais, os seres vivos da natureza estariam vivendo algo ruim. Não está. Os homens terrenos também estão vivendo algo bom no plano terreno. Eles só não são espirituais, gente. Então, muita gente quer forçar barra com uma coisa que não tem sentido. Por quê? Ser homem terreno, ser do plano terreno, ser um ser vivente só do plano terreno, não é coisa ruim. Porque se Deus tivesse me feito um ser vivente somente terreno, que não fosse espiritual, estaria bom também. Eu cumpriria o propósito de Deus para comigo no plano terreno, assim como todos os seres vivos cumprem um propósito de Deus. Viveria aqui, constituiria minha família, trabalharia, prosperaria no que eu tenho que fazer aqui no plano terreno. Quando eu chegasse meu dia de morrer, de partir, eu simplesmente iria morrer e deixar de existir. Isso é ruim, gente? Não é ruim. É o propósito de Deus segundo a sua vontade. As pessoas que criam essas filosofias e ficam se sentindo desconfortáveis. Então, agora nós vivemos no reino de Deus, no reino eterno do Pai, e no plano terreno as duas sementes continuam coexistindo, conforme Deus fez no início. Deus não falou que iria destruir a primeira semente, não é verdade? Então o tetelestai de Jesus não tem nada a ver com o que estão tentando firmar uma doutrina, que não é verdade. Tetelestai foi a aniquilação, não foi a aniquilação dos ímpios, mas sim a aniquilação da condenação pela lei. Ali, o quê? O preço foi pago. Quer dizer, os injustos, o tetelestai não foi a aniquilação dos ímpios, tá bom? Os injustos, a primeira semente continuou a existir, conforme nós já falamos. Mais uma vez, vamos repetir.
o está consumado, que é a mesma coisa de tetelestai, o tetelestai não tem nada a ver com a consumação dos séculos lá nos anos 70, tá bom? Que se deu no último dia, na vinda do Senhor. Então, um tetelestai foi Jesus cumprindo a lei em função dos judeus. Está consumado o quê? O preço foi pago. Totalmente pago, quitado, tá bom? Mas a vinda do Senhor, a consumação dos séculos, onde houve a redenção do corpo espiritual, aí foi lá na vinda do Senhor. Porque a salvação eterna não se cumpriu ali, não se manifestou na cruz. A salvação eterna se manifestou na vinda do Senhor, onde os filhos de Deus foram manifestados em glória da mesma forma que ele, tá bom? Num corpo espiritual. Num corpo espiritual, quer dizer, a mesma glória de Cristo, quer dizer, não morreriam mais, não aguardariam mais a ressurreição, e nós, hoje em dia, não vamos aguardar a ressurreição e nem vamos esperar arrebatamento. Isso aí já se cumpriu lá no 3º século. Então, anotem aí, tetelestai foi totalmente pago, quitado, o quê? A dívida que era contra os judeus, não tem nada a ver com os gentios, tá bom, gente? A dívida que era contra eles era a lei de Moisés, que, na verdade, era contra eles, aquelas ordenanças. Então, por que desse tema que estamos trazendo hoje? Porque nós temos ouvido alguns irmãos dizendo que quando Jesus na cruz disse tetelestai, ele estaria ali aniquilando o que nós dizemos ser os ímpios. Porque todos nós podemos ser na carne ímpios, tá bom? Basta se nos inclinarmos para o lado da carne, mas estaremos sendo ímpios, estaremos praticando as obras da carne, tá bom? Então, alguns irmãos dizem, o tetelestai ali Deus, Cristo, aniquilou os ímpios, ou seja, não tem mais homem terreno de acordo com essas pessoas, de acordo com a filosofia delas. Então, não é nada disso, gente, não é nada disso. Então, as pessoas, muitos irmãos, perguntam o que quer dizer a palavra tetelestai. O título provém da expressão grega tetelestai, tá bom? Tetelestai. Na expressão em original que está escrito aqui, que eu não vou falar, não sei pronunciar isso aqui, tá? Que significa está consumado. Então, tetelestai significa está consumado ou totalmente pago, tá bom? Totalmente pago. Então, na cruz foi o tetelestai, totalmente pago, quitado. Vamos supor que nós tenhamos uma dívida na quitanda do seu Manel. Vamos lá e vamos quitar a dívida. Tetelestai, totalmente pago. Foi o que Jesus fez na cruz, né? Sendo estas a última palavra que Jesus disse, tá? Momentos antes de morrer na cruz, tá bom? Antes dele morrer na cruz, ele falou tetelestai. Então entenda que o tetelestai foi o pagamento da dívida, a quitação da dívida que era contra quem? Contra nós? Contra os gentios daquela época? Não, contra os judeus que estavam debaixo da lei. Então o tetelestai foi em função deles, não tem nada a ver com os gentios. Leia, vamos ler aqui, ó. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, na vontade da vossa carne, a incircuncisão da vossa carne, que isso aqui não tem nada a ver com os gentios, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos. Perdoando-nos. Nos quem? Os gentios? Não. Nós aqui? Não. Os judeus. Perdoando-nos, Paulo que está escrevendo isso aqui aos Colossenses. Todos os delitos e havendo riscado, veja, vamos prestar atenção, o escrito de dívida que havia contra nós. Nós quem? Os judeus. Por acaso o escrito de dívida era contra nós, gentios, ou contra os gentios daquela época? Nós nem sequer somos mais aqueles gentios, porque aqueles gentios viviam antes da consumação dos séculos, então eles viviam antes do estabelecimento do reino. Então Paulo está falando assim, ó, perdoando-nos todos os delitos e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Então Paulo não está falando dos gentios daquela época, Paulo está falando dos judeus, que eles tinham escrito de dívida contra eles. Deu para entender, gente? Né? Riscando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a lei de Moisés, o qual, o escrito, nos era contrário. Então vejam, vamos prestar atenção, removeu, tetelestai, pagou o preço, né? Removeu do meio de nós, pagou o preço, cravando-o na cruz, quitou, tetelestai. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Colossenses 2, 13 e 15. Os principados e potestades era aquele sistema, né, judaico
né, de sacerdócios, eles foram o quê? Cristo triunfou sobre eles na mesma cruz, quer dizer, tudo aquilo deixou de ter a importância que tinha no velho pacto. Deu para entender, gente? Colossenses 2, 13 a 15. Então, ou seja, tetelestai, né? Nada a ver com a aniquilação dos ímpios. O que tem a ver? O que a gente leu aqui? Tem nada a ver com a aniquilação da primeira semente. Onde está escrito isso? Que é a aniquilação da primeira semente? Porque, não, ali Cristo consumou tudo, então ele destruiu os homens terrenos. As pessoas falam isso, mas falam de achismo, que eles acham, eles pensam, né? Então, repetindo, entenda que o tetelestai foi o pagamento da dívida que era contra os judeus. Não tem nada a ver com gentios. Leia. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, na incircuncisão, na vontade da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos, ele, os judeus, Paulo fala nós e eles, todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, os judeus, nós, Paulo falando eles, não os gentios, nas suas ordenanças da lei de Moisés que foi dada para Israel, não tem nada a ver com os gentios, a qual nos era contrário. O escrito de dívida removeu o escrito de dívida do meio de nós, cravando-o na cruz, tetelestai. Deu para entender, gente? E tendo despojado os principados e potestades, quer dizer, o governo humano sobre as pessoas em questões de sacerdócio, né? Os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Quer dizer, Cristo ali aniquilou tudo isso. Tá bom? Colossenses 2, 13 a 15. Então veja, não tem nada a ver com o que as pessoas falam aí sobre essa questão de a primeira semente ter deixado de existir. Então, ou seja, aquilo ali foi o tetelestai. Nada a ver com a aniquilação dos ímpios, tá bom? Então vamos lembrar que Jesus dizia aos judeus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus na carne, ele veio cumprir o tetelestai, pagar o preço, quitar a dívida, ficar totalmente pago a dívida que tinha contra os judeus, tá? Então Jesus falou, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Enquanto ele estava vivendo ali, ele não veio fazer isso. Não vim revogar, mas vim cumprir. Então, quando ele cumprisse, aí não teria mais necessidade de ter a lei para ser observada. Por quê? Em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, quer dizer, o velho pacto, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Quer dizer, no velho pacto, aquela lei tinha que permanecer, sem que tudo se cumpra. Então se cumpriu o quê? Na carne de Jesus, ali Cristo sendo o sacrifício perfeito, cumprindo de uma vez só toda aquela exigência da lei e a vontade do Pai. Mateus 5, 17 a 18, tá bom? Então, quando Jesus disse tetelestai, já tem 24 minutos, né, gente? Quando Jesus disse tetelestai na cruz, ali se cumpriu toda a vontade de Deus, referente aos que estavam debaixo da lei. Então, o tetelestai foi referente aos que estavam, né, debaixo da lei, gente. Tá bom? Então ali o tetelestai foi isso. Então isso ali foi cumprido onde? Na carne de Jesus, Cristo sendo o sacrifício em função dos judeus que precisavam do sacrifício perfeito, que não agradava a Deus os sacrifícios de animais, né? Animais mortos e queimados, conforme já falamos no tema anterior. Ali, tá? A lei perdeu completamente o seu vigor, uma vez que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo completamente, tá? O pecado deixou de estar, tá, no mundo, tá bom? Porque o pecado estava no mundo. Como? Através da imputação do pecado pela lei. Então ali, Cristo na cruz tirou o pecado do mundo. O pecado deixou de estar no mundo ali na cruz. O sangue precioso de Jesus cumpriu o requisito da lei, como diz na carta aos Hebreus. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tá? O corpo de Jesus foi preparado. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, né? Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, ou seja, cumprir completamente a lei. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem
te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, ou seja, que a lei exigia aqueles sacrifícios de animais. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira que primeiro? O primeiro sacrifício de animais queimados, mortos e queimados, para estabelecer o segundo sacrifício, que foi o quê? O próprio Senhor, o seu corpo que foi preparado, sendo sacrificado na cruz. No qual, vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10, 4 a 10. Então veja, que essa carta foi escrita aos Hebreus, que aquela obra da cruz foi em função de tirar o pecado do mundo, tá bom, gente? Não tem nada a ver com tirar o pecado do mundo no sentido dos gentios, porque o pecado que estava no mundo era o quê? Era a imputação do pecado, era a acusação do pecado. Esse era o pecado que ele, o quê? De uma vez só tirou aquele pecado. Hebreus 10, 4, 10. Então observe que a oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez, foi o tetelestai, tá bom? Foi isso que foi o tetelestai, foi o quê? Totalmente pago. Foi a quitação da dívida que os que estavam debaixo da lei tinham, tá bom? Os que estavam, o quê? Debaixo da lei. Eles é que tinham a dívida. Então o tetelestai foi o pagamento da dívida deles, não tem nada a ver com gentios, tá bom, gente? Tendo em vista que tetelestai significa totalmente pago, quitado, totalmente pago. Ora, se você não tem uma dívida na barraca do seu Manuel, que dívida que você terá que quitar? Que pagamento que será totalmente pago? Não tem sentido. Quem tinha dívida? Eram os judeus. A dívida que era contra nós era a dívida dos judeus, tá bom, gente? O tetelestai não tem nada a ver com nenhum gentio da época que Jesus morreu na cruz e nem dos que viveram antes, tá? Nem dos que viveram antes, como Abraão, Noé. Eles não tinham escrito de dívida contra eles. Veja, Noé, Abraão, Enoque, todos que viveram antes da cruz não tinham escrito de dívida contra eles. Quem tinha eram os judeus. Foram aqueles que receberam no Sinai, gente. Vamos entender isso. Então muita gente não conseguiu alcançar isso ainda, tá? Então, ali foi o tetelestai, foi em função dos que estavam debaixo da lei, tá? Não foi em função de gentios e muito menos em função de todos nós que vivemos aqui depois dos anos 70, que vivemos aqui no reino eterno do Pai. Muito menos nós temos dívidas, porque quem tinha dívida eram os judeus, debaixo da lei. Quem estava na esperança da glória, eram todos os filhos de Deus até o ano 70, incluindo os espíritos que dormiram. Abraão, Noé, todos eles morreram na esperança. No último dia, aquela esperança que eles tinham se cumpriu ali. Né? O corpo, o quê? Receberam a adoção de filhos. Os filhos de Deus se manifestaram em glória. Foram revelados ali no último dia. E nós agora que vivemos aqui? Não temos que receber a glória. Nós já estamos vivendo na glória de Cristo. Por quê? O que é a glória de Cristo? A glória de Cristo é não morrer mais. A glória de Cristo é não aguardar a ressurreição. A glória de Cristo é não aguardar arrebatamento. Deu para entender, gente? Então, portanto, nós já temos um corpo espiritual em nós glorificado. Isso é um outro tema. Então, veja, o tetelestai não tem nada a ver com nenhum gentio e muito menos conosco aqui que vivemos aqui. Muito menos conosco. Entenda o seguinte, ali, tá? A velha aliança perdeu completamente o vigor da condenação, ou seja, no tetelestai, na morte de Jesus, no pagamento do preço. Por quê? A velha aliança era ministério da condenação, conforme Paulo relatou. Vamos ler aqui, ó. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, aquilo era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, veja, aquele ministério da condenação é um ministério de acusação. Ele colocava dívidas neles, né? Foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, 7 a 9. Tá? Vamos ler de novo aqui, ó. Vamos ler a partir daqui, ó. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, 7 a 9. Então veja, havia um ministério da condenação. Então precisava de alguém, o quê? Pagar o preço, porque eles estavam condenados a pagar a dívida. Mas eles nunca conseguiam pagar a dívida. É a mesma coisa assim, ó.
Se nós tivermos uma dívida em algum lugar, em algum banco, né? É como se estivéssemos o quê? No ministério da condenação, porque nós temos uma dívida a pagar. E se a gente não tiver o dinheiro para pagar? A gente vai ficar condenado a pagar. Então os judeus tinham uma dívida que era contra eles, que era o ministério da condenação. Cristo pagou o preço com o seu próprio sangue e disse, tetelestai, totalmente pago. Deu para entender, gente? Deu, né? 2 Coríntios 3, 7 a 9. Acabamos de ler aqui, ó. Então você já sabe o que significou o Cordeiro de Deus ter tirado o pecado do mundo? Você já sabe? O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O que foi isso? O que foi isso? Muita gente fala, como é que tirou se todo mundo ainda continua fazendo mal? É porque as pessoas não conseguem, muita gente não conseguiu ainda alcançar isso, né? Nós não estamos aqui nos colocando como sendo os sábios, os que têm o maior entendimento, né, de todas as coisas. Mas veja, muita gente fala assim, como não tem pecado no mundo, se todo mundo pratica, erra, então as pessoas não conseguem entender que pecado que foi tirado do mundo. Então você já sabe o que significou o Cordeiro de Deus ter tirado o pecado do mundo? Já sabe? Então entenda que o pecado foi tirado, de fato, do mundo. Foi tirado, gente. Não existe mais pecado. Muita gente vai falar, como não existe mais pecado, Messias? Você é todo errado aí dizer que não tem mais pecado? Então eu vou dizer para vocês que as pessoas mais esclarecidas, né, estudadas, até mesmo do mundo jornalístico, da televisão, não entende isso. Do mundo religioso, as pessoas que estudam, que têm aqueles anéis de doutores de teologia, não conseguem entender. Né? As pessoas letradas e até pessoas que têm conhecimento do direito, de lei. E a gente está falando de lei, né? Que o pecado que foi tirado foi o pecado da lei. Tá? Então muitas pessoas que têm até formação em direito, que são crentes, né? Que se formam até em teologia, fazem curso, não conseguem entender. Eles não entendem ainda, porque nós dizemos que não há mais pecado. Tá? Quando nós dizemos isso, que não há mais pecado, na realidade, estamos dizendo que não há mais acusação por mandamento ao erro da carne. Deu para entender, gente? Não há mais acusação. Tá? Quando dizemos que não há mais pecado, tá? É como dizermos que não há mais infração de trânsito quando não há um código que impute uma infração a alguém que faça algo inadequado no trânsito. Então, se não tem um código dizendo que é infração de trânsito, então você não vai estar praticando uma infração de trânsito. Então, você não será um infrator. Então, se você, né, se algum de vocês, ou se eu mesmo, falar em relação a vocês, se você me vir avançando, se você me vir avançando um sinal vermelho com o meu carro, num país onde não tenha um código legal imputando uma infração a tal ação que eu estiver praticando, você não poderá me chamar de infrator. Você não vai poder me chamar de infrator. Infrator de quê? Uma vez que nessa situação minha, eu não estaria infringindo nenhuma lei. Então como é que eu seria infrator? Então da mesma forma, eu não posso te chamar de pecador, tá bom? Infrator ou pecador. Nem que há o quê? Pecado no mundo. Não posso dizer que há pecado no mundo. Ou seja, não há infração do pecado, não há imputação do pecado. Uma vez que Jesus tirou o pecado, ele tirou a imputação do pecado, a acusação do pecado, no único lugar do mundo, depois do Éden, onde houve uma lei para acusar o pecado. Foi onde? Foi em Israel, que foi lá em Israel, tá bom, gente? De antes da cruz, não é o Israel da agora, o Israel antes da cruz. Melhor dizendo, desde o recebimento da lei, né, no Sinai, até a cruz de Cristo. Então lá havia pecado no mundo somente lá. Ou seja, havia acusação do pecado somente lá. Havia imputação do pecado somente lá, naquele período do Sinai até a cruz e lá no passado, naquele Israel que existiu lá antes da cruz. Então lembra o que Paulo escreveu? Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, foi dado o mandamento para Israel, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Romanos 7:8. O que Paulo está dizendo aqui? Onde não há lei, não há pecado. Ou seja, onde não há lei, não há acusação do pecado. Onde não há lei, você não pode ser chamado de pecador, porque você não está pecando contra nenhuma lei, você não está transgredindo nenhuma lei. É isso que Paulo está falando aqui. Onde não há lei, o pecado está morto. Da mesma forma que onde não há código de trânsito, dizendo que avançar sinal de trânsito é infração de trânsito, a infração de trânsito está morta, você não está praticando infração de trânsito. Agora, o fato de não ter uma acusação, uma infração ali
codificada, isso não significa que a gente deva, no caso da nossa vida aqui fora, avançar o sinal. Vamos supor que não tivesse um código de trânsito brasileiro dizendo que avançar sinal não seria infração. Não tem nenhum código dizendo isso aqui é infração de trânsito, avançar sinal. Você avançaria o sinal e atropelaria uma criança? Claro que não. Então você não iria praticar aquela ação ruim, embora não fosse uma infração de trânsito. Tá bom, gente? Então acho que já deu para entender, né? Então Paulo diz aqui, porque onde não há lei, o pecado está morto. Quer dizer, não há acusação de pecado. Você não pode ser chamado de pecador. Então por isso que os pecadores eram os que estavam debaixo da lei. Aquele onde havia aquele escrito de dívida, o quê? Deixou de existir no tetelestai. Jesus falou, está totalmente pago, não tem mais dívida contra eles, não tem mais acusação. Romanos 7, 8. Tá? Então o maior erro do mundo evangélico, né, é pensar que o pecado que Jesus veio tirar foi a possibilidade de se praticar algo ruim. Tá? Então entenda o seguinte, enquanto nós estivermos aqui vivendo na carne, aqui neste mundo, nesse corpo carnal, sempre estaremos susceptíveis a praticar algo ruim. Isso não vai mudar. Deus nunca quis tirar essa possibilidade dos homens, uma vez que Deus já fez o homem originalmente, tá bom? Assim, desde o Éden, com a possibilidade de, pelo coração, se pensar em algo ruim, como Jesus o quê? Disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Então, meu amigo, isso nunca vai nos deixar enquanto estivermos aqui. Essa árvore do conhecimento do mal, de poder fazer o mal, de você poder pensar coisa ruim, foi colocada por Deus em você, em mim, em todos que viveram nesse mundo, tá? Mas há uma possibilidade de nós não nos deixarmos dominar por tais sentimentos, por tais pensamentos, como Paulo disse. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne, tá? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 16, 18. Então, se você é guiado pelo Espírito, por que você está preocupado com lei? Por que você está se sentindo pecador? Você está se dizendo pecador? Não está debaixo da lei. Você é guiado pelo Espírito. Gálatas 5, 16 e 18, né? 18, né? É isso mesmo. Então, se você é guiado pelo Espírito, não se diga o quê? Pecador. Porque pecador eram os que transgrediam a lei. Não há acusação contra você. Cristo já tirou o pecado do mundo dos judeus. E ainda nós que não somos sequer do tempo dos judeus, lá onde havia o pecado acusado, havia acusação do pecado, estamos nos sentindo pecadores, dizendo que as pessoas são pecadoras, que tem que pregar, ó, pecador, se converta, te arrependa. Nada disso, gente. Isso aí era o ministério da condenação, onde havia acusação do pecado, já foi tirado por Cristo na cruz. Mas só que a maior parte das pessoas não consegue entender isso. Então, pecadores eram os que transgrediam a lei já abolida na cruz, né? Que já foi abolida, como diz, todo aquele que pratica. Então, olha só, pecadores eram os que transgrediam a lei, já abolida na cruz, como diz, ó, todo aquele que pratica o pecado, que pecado? Transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. João ainda estava considerando a lei que eles estavam lá, ele estava no cruzamento dos pactos ainda, o templo ainda estava de pé, então eles estavam usando ainda a lei como sendo algo que se alguém fizesse alguma coisa contra a lei, seria transgressão da lei e seria pecado. Então por isso que João falava assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se não houvesse lei, eles não estariam transgredindo lei nenhuma, portanto não estaria pecando, tá? Mas poderiam estar praticando algo ruim, né? Conforme nós já falamos anteriormente, que muitas coisas da lei, que a lei dizia que era pecado, se nós fizermos hoje, não é algo ruim. Por exemplo, comer carne de porco não é algo ruim. Nós podemos comer carne de porco, não é obra da carne. Mas cobiçar as coisas dos outros, desejar mal para os outros, isso aí já se torna obra da carne. Deu para entender, gente? E na lei dizia que era pecado, porque era transgressão da lei. E na lei também dizia que comer carne de porco era transgressão da lei, seria pecado. Mas nem tudo que a lei dizia que era pecado, hoje em dia se tornou, no caso, obra da carne. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos ler de novo aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato, transgride a lei. Estou lendo muito rápido, né? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Disse João que ainda estava considerando a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Que pecado?
Como assim, João? Ninguém mais faria o mal? Todo mundo ficaria justos na carne? Não. E nele não há pecado, né? Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nosso pecado de quem? Dos judeus. Não tem nada a ver conosco. Tirar os nossos pecados, tirar a acusação do pecado dele lá dos judeus. E nele não há pecado. 1 João 3, 4 a 5. Vamos terminar já, tá bom, gente? Então vejam que João, ele não está dizendo que ele se manifestou para tirar os pecados deles, né? João, ele está dizendo que ele, Jesus, só repetindo aqui, Jesus, ele se manifestou para tirar os pecados deles, onde havia acusação do pecado. Então será que João estava dizendo que ele se manifestou, que Jesus teria se manifestado para tirar a possibilidade de se fazer algo ruim? Não. Jesus não se manifestou para tirar a possibilidade das pessoas errarem. Não. De fazer algo ruim, de fazer algo impróprio, que não convém. Não. Ele não se manifestou para isso. Então João não estava dizendo isso. João estava dizendo que ele se manifestou para tirar a acusação, a imputação do pecado contida na lei de Moisés. Isso que Jesus veio tirar. Como disse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Tá bom, gente? Então é isso. E o que era o pecado? O pecado era o quê? A dívida. A dívida. O pecado era a dívida. Transgredir a lei, tinha uma dívida a pagar. Alguém tinha que pagar por isso. Então, por isso que sacrificava animais, mas Deus não se agradava do sacrifício de animais mortos e queimados, tá bom? O pecado era o quê? O que era o pecado? O pecado era a dívida. E havia um escrito de dívidas contra quem? Contra toda a humanidade? Não, contra os judeus. Mas Cristo, na cruz, pagou um alto preço com o seu próprio sangue, gente, tá? Em favor de quem? De toda a humanidade? Não. Onde havia o escrito de dívida, né? Em favor dos judeus. Então, ao expirar na cruz, Jesus disse, tetelestai, para quem? Em função dos judeus, que quer dizer totalmente pago, tá bom? Então essa é a verdade. Mas tem alguns irmãos, né, vou falar rapidamente aqui, que crê numa coisa que não foi o tetelestai. Por quê? Ele diz que a eleição, a predestinação, a eleição não permanece. Por quê? Porque ele diz que a obra na cruz foi consumada, então não pode ter duas sementes. Né? Aí ele diz que a Bíblia relata que tudo sobre o poder executivo da transição até o ano 70. Então veja, ele faz uma mistura danada, né? Onde tudo teria seu fim. Fim de quê? Se Deus, quando fez, viu que era bom ter o homem terreno, ter o homem celestial. Então aí ele fala, claro que é o meu entendimento, né? Ele fala isso, sem força barra. Então aí, de uma certa forma, tem até humildade, né? A eleição e predestinação era para uma obra específica para cada geração, diz ele. Ele dizia isso, né? Até a consumação do século. Veja, as pessoas inventam coisas que elas acham, né? E se existe hoje eleição e predestinação para hoje, qual é o fundamento para isso, se a obra de Cristo foi perfeita? Veja, ele diz que a obra de Cristo foi perfeita para eliminar o que Deus fez de bom? Não. A obra de Cristo foi perfeita para quê? Para tirar o pecado do mundo, somente isso, para o tetelestai, para o totalmente pago. Tá bom, gente? Então vejam que o tetelestai não tem nada a ver com o que ele tenta argumentar. Se bem que ele foi até humilde na argumentação dele, tá? E não quis forçar barra com um entendimento que não é a verdade, tá? Então tem algo errado. Então eu respondi para ele o seguinte, irmão, se é assim, então tem algo errado. Se é assim, teríamos que estar vivendo num país das maravilhas. Não poderia haver, porque Deus não teria que ser perfeita. A obra de Cristo, ele não diz que a obra de Cristo foi perfeita. Então nós teríamos que estar vivendo hoje em dia num país das maravilhas. Não poderia haver mal no planeta, uma vez que o irmão diz que o tetelestai seria a obra de Cristo perfeita, ou seja, teria que eliminar o mal. Então vejam, não tem sentido, gente. Então, aí eu disse para ele, irmão, nós precisamos entender que o tetelestai de Jesus na cruz foi somente para os judeus. Então analise os textos que colocamos. Então vocês poderão analisar também que o tetelestai foi em função dos judeus, não tem nada a ver com a aniquilação do homem terreno no último dia, tá? A consumação de todas as coisas não foi para acabar com o homem terreno também. Então lá no último dia, não foi também. Mas para aniquilar somente um inimigo. A morte não tem aniquilação do homem terreno. Porque ali o quê? Só tinha um inimigo a ser vencido, a morte. Jesus, na sua vinda, ele não destruiu as pessoas, os seres humanos, tá bom? Que não seriam os escolhidos, os filhos de Deus. Eles ficaram de fora do reino, ou seja, não herdaram o reino, não andam em espírito, tá bom? Deu para entender, gente?
Então, é isso que diz o Evangelho. A restauração de todas as coisas, ali no último dia, volta o quê? Como era o Éden, tá? Com o homem terreno, a primeira semente, os filhos de Deus, que no caso Eva representava a filha de Deus, né? As tentações, as aflições do Éden, tudo continua. A obra de Cristo não foi para eliminar essa possibilidade de errar na carne, de fazer mal, tá? Conforme sabemos que acontece hoje, o mundo, na verdade, é uma reviravolta como era o Éden, né? Deus não destruiu o propósito dele segundo a eleição, tá bom? Então a eleição continua existindo porque foi um propósito firmado por Deus. Quem somos nós para mudarmos isso? Uma vez que ele mesmo firmou o seu propósito. Então, quem somos nós para dizer ao contrário, tá? Então, estamos concluindo esse tema hoje, tá? E estaremos no outro tema no próximo domingo, tá bom, gente? No próximo domingo, nós estaremos aqui com vocês às 19 horas. Então, um grande abraço. Até o próximo tema, domingo, 19 horas. Tá bom?